Super boa tarde, sejam bem-vindos à nossa quinta e última aula do nosso box set. Hoje, pra gente finalizar nosso álbum maravilhoso de argola, modelo lindo do nosso box set. E aí, claro, semana que vem tem lançamento do nosso box 8. Então já deixamos tudo preparadinho, certo? E agora vamos colocar todos os detalhes no lugar. Então vou pedir pro Gui colocar já na câmera 2, aqui. Oi, Rô! Oi, Marcinha, como é que você tá? Já tô vendo os rostinhos entrando. Deixei minha baguncinha aqui. Mas já está tudo organizado. Minhas fotinhos, minhas flores estão por aí. Já secando aqui. E aí, o que a gente vai começar fazendo? Bom, vocês tinham aí de lição, né, pra revestir. Deixei meus papeizinhos aqui. Vocês tinham de liçãozinha revestir. De fato, esse papel que era um papel reciclado, né, ficou lindo com o café, né? Então, ó, revestir. O meu eu acabei até emendando com os cestinhos dos papéis que tinha aqui. Oi, Clary, tudo bem? Boa tarde. Então, a nossa estrutura vai ser essa daqui, certo? Minhas argolinhas estão ali. Então, ele vai ficar assim. Acho que eu vou colocar o dourado aqui no meio, que é mais escuro. Depois esse papel aqui. Tá certo? Recortes feitos. E as flores, a gente ia montar... Ai, agora que eu lembrei, né? A gente ia montar de 3 em 3. Gente, ela fica assim mesmo, ETzinha. É só colar uma sobre a outra e depois aplicar a perolazinha. Oi, Edilaine, boa tarde. Aplicar aqui a perolazinha. Então, tem umas pétalas que ficam pra lá, outras pra cá. Eu vou deixar aqui a minha no cantinho pra gente finalizar só lá no final. Então, vamos lá, vamos começar aqui. A gente tem ainda inteiro. Aqui a gente tem o... Não, isso aqui a gente não tem, né? Porque isso aqui é de outra coisa. Isso aqui é de outro projeto. Não, a gente não tem esses pedaços, não. A gente tem uma folha inteira aqui. Boa tarde, Sil. Tem uma folha inteira. Temos algumas faixas. Temos algumas faixinhas aqui. Que a gente já vai deixar aí no pré-recorte também, pra gente usar, né? Ó, temos essa. Temos aqui... Dá até pra já tirar. Temos pedaços aqui, retalhos. Aqui nós temos mais retalhos rosa. Acho que esse aqui eu vou considerar, né? Os outros não. E aqui a gente tem esse estampadinho aqui, que dá pra considerar também. E além disso, a gente tem essa folhinha aqui inteira, né? Essa folha totalmente aqui... totalmente inteira. O que a gente vai fazer com essa folha, gente? Pra gente acrescentar um pouquinho mais que 8 fotos no nosso projeto, a gente vai cortar nesse sentido aqui, ó, com 10. Oi, Lige, boa tarde. A gente vai cortar aí 3 faixinhas de 10 na vertical, tá? Porque eu quero fazer aquelas nossas famosas abinhas que a gente fez, talvez, acho que no box 3. Acho que a gente fez no box 3. Vamos lá. A gente vai cortar, ó, vai dividir o papel em 3 partes iguais, de 10 centímetros. E aqui eu só vou tirar o código de barra. Poderia ter tirado primeiro, né?
mas tá bom. Esses recortes foi judieira, né, gente? O da abelhinha, isso mesmo, Lige. Então, a gente vai deixar esse daqui assim. Pra acrescentar, né, um pouquinho mais de foto. E aí, gente, esses daqui, esses retalhos, o que a gente vai fazer? Eu, como boa pessoa que gosto de tudo reto, eu vou alinhar. Então, ó, eu vou alinhar no limite do papel. O que é nesse alinhar, esse refilar? É eu deixar o que tiver, o que dá pra ficar quadradinho, quadrado, o que der pra ficar retângulo, retângulo, ó. Tá vendo? Eu vou refilando esses pedaços, essas sobras que a gente teve, justamente pra utilizar nas minhas sobreposições. Então, ó, eu ponho na guilhotina no limite, não tem medida específica. É só pra gente trabalhar com as camadas. As camadas fazem um efeito muito legal no papel de scrapbook. Então, com poucos elementos, né, e muitas camadinhas, a gente consegue aí resultados bem legais. Então, ó, eu venho e refilo, tá vendo? Ó, aonde der aqui eu refilo. Tá vendo? Ficou aqui um retângulo. E esse último aqui, ó, pra não ter erro, eu vou cortar no meio aqui, ó. Que era uma faixa. Era uma faixa que sobrou, acho, da caixa redonda, né? A gente só usou esse papel na caixa redonda, ó. Dobrei ao meio, ó. Dá pra usar até dos dois lados esse aqui, hein? Esse lado. Esse aqui não, tem uma janela estranha. Então, estes restinhos, esse aqui, ó. Vou alinhar ele primeiro e depois vou cortar ele no meio também. Gente, sem segredo aqui, tá? Se os seus papeizinhos não estão exatamente iguais aos meus, não tem importância. Basta você considerá-los pra gente fazer as nossas sobreposições. Pra não sobrar nada, sabe? Que a gente vai usar eles. Certo? Ó lá, sobrou mais uns pedacinhos. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 pedaços aqui que eu vou considerar dos meus restos aí de todos os projetos. Por isso que eu gosto de deixar o álbum por último, porque a gente sempre ocupa nele, né? A maioria dos álbuns a gente deixou por último, né? Oi, Fabi. Oi, Eunice. Mari também tá aqui. Beijo, beijo. Então, a gente sempre deixa aí por último, porque a gente consegue utilizar bastante. Então, olha só. Esses daqui, a gente simplesmente vai dobrar ao meio. Uxi, cadê minha dobradeira? Aqui, ó. Vou pegar essa aqui, está fácil. Ó, não tem segredo, ponta com ponta. Quem quiser vincar, pode, gente, mas eu acho mais difícil vincar. Então, eu prefiro, ó, dobrou no meio. Não é duro esse papel, ele não estria. E eu vou jogar o rosa lá pra cima, tá? Vou jogar o rosinha aqui pra cima. Então, a gente vai ter 3 abas. Certo? 3 abinhas que ficaram com 10 por 15, né? 15 e pouquinho, acho que vai dar aqui, hein, gente? Porque 15 e uns milímetros, tá? Perfeito. Lembra que eu falei pra vocês prepararem as fotos, porque a gente queria zerar esse álbum juntas. E eu separei aqui, acho que eu tinha até comentado que eu ia usar as fotos quando eu viajei com a minha tia pra Foz do Iguaçu. Que não sei se vocês já foram, gente, mas vale muito a pena, porque é um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida. E olha que eu gosto muito de viajar.
Lindo, lindíssimo, tem explicação essa quantidade de água. Então, olha só, algumas fotos eu botei nos tapetes. Naqueles vinhos que a gente tinha cortado lá naquela outra aula, lembra que a gente cortou uns tapetezinhos? Então, ó, algumas fotos eu já tinha colado. A gente foi, ainda tava na pandemia, então a gente tava de máscara aqui ainda. Essas fotinhos dos tapetes, elas não vão na aba, tá? Elas não vão na aba, elas estão preparadas para terem página solo. Então, eu vou deixar separadinho. Mas, eu separei algumas, né? E eu já havia até comentado com vocês sobre as abinhas, né? De repente, aquela foto que não ficou muito bem tirada, ou que é meio repetida, né? Ou tipo essa aqui, ó. Essa foto, por exemplo, gente. Tenho dó dela, mas a ideia era fotografar a Zarara. E olha onde, só dá pra ver aqui um pouquinho da Zarara. Ó, a Gabriela aparecendo por inteiro e a Arara, que era o personagem principal, não tá na foto. Mas temos dó, então nós vamos colocar. Aqui é a entrada de cidade. Então, o que que eu pensei aqui? Umas que eu gosto, essa aqui eu até gosto do pôr do sol. Eu vou botar assim, ó, essas três em uma aba. Essa aqui também, né? Tem mais meu corpo do que Foz do Iguaçu. Essas três aqui eu vou botar numa aba. Então, é legal a gente contar essa historinha quando a gente vai fazer um álbum, tá, gente? É legal a gente anotar mês e ano. O journal, ele faz parte do álbum, porque o álbum não pode perder a principal função dele, que é registrar, né? É uma pessoa conseguir ver o meu álbum sem que eu precise apresentá-lo. Então, a pessoa consegue entender ali a viagem, né? O contexto, tudo isso. Então, a gente tem que sempre também se preocupar que não é só uma coisa assim ilustrativa, é algo realmente que a gente vai contar a história, né? Claro, pra gente daqui a um tempo ver e ficar apaixonado. E aí eu pensei em botar essas três aqui juntas também, porque aqui é... Ai, aquela negócio lá que eu esqueci o nome agora, quem foi deve saber. Aqui a cidadezinha lá, que a gente vai também, que as pessoas adoram fazer compras. E o shawarma que eu comi lá, eu adoro registrar comida. E tava maravilhoso. E aqui essa daqui é uma foto totalmente azul que a gente tirou num negócio de gelo que tem lá. E pouco se dá pra ver, mas eu quis registrar também. Então essa eu vou colocar dentro de uma abinha e depois a própria aba eu vou decorar. Perfeito? Deu pra entender essa separação que a gente faz? Então é importante a gente ir se preocupando, né? Com esses detalhes na produção do nosso álbum. Então aqui não tem segredo. Eu deixei a minha foto, pra ela comportar certinho dentro dessa aba, eu deixei a minha foto com 14,5 por 9, porque aí ela vai fazer aquela margenzinha, né, ó, vai fazer como se fosse o tapete. E por que isso? Pra eu aproveitar bem o meu papel de scrapbook, porque se eu deixo a foto com 10, eu vou ter que fazer uma faixa com 10,5. 10,5 eu só consigo fazer 2 faixas no papel de scrapbook, então não faz sentido. Eu faço as minhas faixas de 10 e diminuo um pouquinho a minha foto, tá certo? E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou colar, então, essas minhas fotinhas das abas, tá? As dos tapetes eu já tinha adiantado. Alguém já tá fazendo, assim? Alguém já tá fazendo aqui comigo? Alguém separou as fotinhos? Tá animada pra terminar esse álbum? Aí, o que eu gosto de deixar um paninho aqui perto, né? Pra eu ir tirando o excesso da cola. Porque eu gosto de passar o meu dedinho. Porque eu não gosto de deixar a cola em muito excesso. Aí, vem com a minha dobradeirinha. Ai, gente, eu tô falando aqui. Vocês não se cansam? Falando, 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 falando. Bom, ó, já fiz aqui minha abinha, né? Aí, venho aqui.
Vou primeiro deixar ela preparadinha, porque aí eu vou pegando foto a foto e vou decorando com vocês com os nossos recortes. Tá bom? E por último a gente cola lá os detalhes da capa, que são as flores, né? Aqui eu vou colocar essa foto, que eu achei lindo esse tom de foto. Que bom que vocês gostam, então. Que bom, que bom, que bom. Não vai ficar muito silenciosa, né? Ah, aqui é interessante, ó, uma coisa, mas assim, uma coisa, é um gosto pessoal meu. Quando eu tenho uma margem que fica um pouquinho maior, eu gosto de centralizar, né, de jogar, aliás, eu não gosto de centralizar, eu gosto de jogar para deixar o uniforme a largura. Então, por exemplo, ó, a lateral vai ficar assim, se eu centralizasse ia ficar um pouco maior em cima e embaixo. Então eu desço um pouquinho, porque eu prefiro que a borda ali em cima fique um pouquinho diferente. E que eu faça esse U aqui num tamanho mais certinho, né? Mais proporcional. Estou montando, porém as fotos vêm posteriormente. Tá bom, Eunice? Combinado. Combinado. Esse modelinho, depois vocês vão entender, e aí fica, né, a critério de vocês, que nem a Eunice que tá fazendo comigo. Porque como os recortes, eles são muito delicadinhos, né? Talvez seja interessante, eu vou colocar com fita banana, mas talvez seja interessante algumas partes ficar com cola mesmo, né? Agora aqui, ó, veja bem, eu abri a minha aba, aí a gente vai se atentar, né? Só pra gente colocar as duas fotinhos, uma sobre a outra, pra ficar no sentido certo, quando eu abrir a minha aba aqui, tá? Bolinha. Quem preferir também a dupla face, também pode colar com dupla face, que é um pouco mais seco, né? Não tem esse problema de umedecer, só precisa ser uma dupla face de boa qualidade, tá, gente? Pra não engordurar depois a foto, né? Pra não estragar depois o projeto. E sempre passando a dobradeira. Então, vamos para a nossa última abinha. E aí, a gente começa a nossa decoração. Então, aqui eu vou colocar essa do pôr do sol. Se a gente colocar a cola também um pouquinho mais pro meio, normalmente ela tende a segurar mais, né, não borrar.
Nesse álbum nem precisa ser necessariamente uma viagem, né? Pode ser um passeio de domingo. Um almoço em família, né? Pra gente ir se habituando ao exercício de fotografar. E agora esse eu vou colocar essa lá em cima. E depois eu e as pequenas partes das araras ali em cima. Tirar o excesso. E agora sim aqui pro último. Prontinho. Então, fotos já estão ok, nossas fotinhos, certo? Tenho as minhas abinhas aqui prontas. E aí, a gente já vai começar, então, a ir pro nosso álbum. Então, aqui. A gente já começa a contar essa página, essa contracapa, né? Como layout. E aí eu tinha pensado em produzir aqui essa primeira foto, que é a foto, né, que a gente tirou no começo da nossa viagem. Como esse layout já tá bem decoradinho, né, porque a gente já fez a junção de duas páginas, eu pensei em colocar aqui, mas essa foto um pouco mais aqui, e pensei em já usar o nosso carrinho. E aí eu já tinha cortado umas coisinhas assim, ó, tipo essa florzinha. Sabe, eu queria uma florzinha mais delicadinha, que nem, ó, esse pequenininho aqui que eu tenho. Pra colocar assim aqui num cantinho. Eu acho que eu consigo, né, ó, dar uma decorada. Nem precisa de muita coisa, né, gente, ó. Porque aqui eu acho que a página já tá ok e o aplique eu acho que ele já vai dar esse acabamento. E aqui, como a gente tem muito corpo, né, foi uma selfie, muito corpo, eu acho legal dar uma tampadinha, né, se fosse assim uma foto com muito detalhe, mas acho que vai resolver bem. Então, lembre-se, quem não tem a foto precisa arrumar uma maneira de repente deixar livre aonde eu vou encaixar, tá? Os papéis é mais tranquilo você já deixar essa liberdade aí. Por quê? Porque a gente pode aplicar aqui da banana na parte externa, aqui que é exatamente o que eu vou fazer, né? Aplicar um pedacinho de fita banana. Mas a madeirinha ou alguns elementos, a gente sempre tem que tomar cuidado, no geral, né, na produção. Quando vai colocar a fotinho depois. E lembra sempre de colocar uma gotinha de cola
pra gente não ter problema aí futuramente, né? Principalmente quando a gente faz de encomenda. Então, vou passar a cola aqui no meu tapetinho vermelho, para eu já grudar. Aí eu vou fazer página a página com vocês. Eu gosto de jogar na pontinha a cola. Eu vou colocar... Vocês sabem que eu gosto de alinhado, né? Então, eu vou alinhar aqui. Essa é a mais chatinha por causa do shake, tá? Mas vai na boa que vai dar certo. E aí, o que eu pensei, gente, pra ser mais seguro, essas florzinhas, né, que tem muitos galinhos e tal, a gente colocar um pouquinho de cola nas extremidades, quando for possível, né, quando não for sobrepor a cola, quando não for sobrepor a foto, na verdade. Ó, pra gente assegurar que vai ficar coladinho. Que não vai ficar com aquele monte de papel levantando, porque também não é legal, né, gente? Às vezes a gente tem um super trabalho pra recortar, mas se ficar depois amassando, não fica com aspecto bonito nosso álbum. Então, ó, deixa eu ver se tampa um pouco dessa máscara também, né? Pouquinho detalhe já faz um desenho bonito, um layout bonito. E aí, aqui eu vou colocar meu carrinho, tampando um pouco do braço da tia. E me preocupando pra não tampar os furos, tá? Essa também é uma preocupação que a gente tem que ter. Então, ó. Aí, a gente vai vir aqui pro nosso próximo layout. E aí, o que eu acho legal? Como a gente tem aqui já uma informação, né, do carrinho, a gente tem um pouco desse papel aqui, eu acho legal a gente colocar, né, esse primeiro aqui, pra gente deixar mais limpo. E aí, vamos ver se dentro daqueles recortes, ó, por exemplo, a gente tem aqui um floralzinho. Dentro desses recortes, a gente consegue fazer um detalhe. Não, acho que eu gosto mais aqui. Fazer um detalhezinho. Ver. Acho que eu vou botar assim, ó, um vermelho aqui, põe o vermelhinho mais pra cá, põe esse daqui aqui, né, ó. Vocês gostam da sobreposição? Ó, eu gosto, acho delicado, né? E aí já crio mais um layout. Você gosta, Clarinha? Gabi, eu faço os álbuns para presentear, por isso prefiro não colocar fotos antes. Não, perfeito. Perfeito, Onícia, só tem que lembrar, assim, como eu falei, na decoração, deixar um pouco mais livre. Por isso que a ideia das abas, né, de fazer as abas, decorar por fora e deixar ali um espaço mais à vontade pra pessoa,
também é bem legal, né? Com essa ideia, porque daí você deixa ela mais livre pra colar. Depois as fotinhos dela. Então, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pouquinho de fita banana. É um passarinho que tinha aqui uma coisinha azul, tinha umas florzinhas. Eu vou colocar uns pedacinhos de fita banana. E aí, o restante eu já vou colar também. E aí, aqui eu vou colocar um pedacinho também da fitinha banana. Perfeito. E aí, vamos colar lá, então. Então, eu vou colocar. Pra dar um fundo, vou colocar primeiro o tapete. Pra dar uma escurecida. Vou colocar o tapete aqui. Aí, vou pegar a minha abinha. Passar cola na parte de trás da minha aba. E aí, eu vou desencontrar. Ah, não, antes de colar minha aba, eu vou colocar o meu tapetinho, peraí. Meu tapetinho floridinho. Às vezes, essa minha cola da My Memories, ela se entrega. De vocês também? Vamos dar uma entregada, assim, se joga. Bom. Quem gosta mais tortinho, né, gente? Vocês sabem, vocês podem colocar. Quem gosta de tá rasgadinho. Quem gosta com furador. Pode fazer do jeitinho que vocês mais se identificarem. Bom, e aí, a minha abinha aqui, ó. Dou uma alinhada lá em cima. E aí, a gente vai pro nosso joguinho de pássaros aqui. E onde é bem fininho, eu vou colocar uma gotinha de cola. Pra dar uma coladinha. Olha que gracinha que ficou o nosso layout.
que ainda dá pra colocar mais uma foto depois, se eu achar, certo? Aí a gente vai então pra parte de trás já. E aí a gente tem aqui o douradinho, né? Eu gosto, assim, de páginas que conversem entre si, de alguma maneira. Então, por exemplo, aqui, ó, eu traria esses dois pedaços que eu tenho, que estão quase que do mesmo tamanho. Ó. E aí, eu vou colocar... Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui essa... plaquinha do Marco das Três Fronteiras. Deixa eu ver aqui, deixa eu só pensar o que eu tenho mais. Depois aqui eu vou ter as duas abinhas. Mas aí acho que eu posso colocar aqui uma pra finalizar, aqui uma, né, de outono, aqui desse ano. E aí aqui vai ter uma aqui e uma aí. Ó. Que esse pôr do sol também foi do Marco das Três Fronteiras. Então, eu acho que eu posso fazer algum detalhe assim, pra depois eu conseguir colocar aí umas flores, né? Uns detalhezinhos, ó, de repente. Eu vou encaixando aqui. Perfeito? Então, ó, eu vou colocar os dois pedacinhos do preto que eu tenho, que tava ali de bobeira, pra dar uma estampada nessa folha. E aí, depois eu vou escolher os elementos que eu vou utilizar. Se eu vou utilizar o pássaro, o que eu vou utilizar aqui, tá bom? Aqui, eu acho que até pra dar uma gracinha, a gente pode passar o distress, passar o estilete ou a tesoura pra fazer aquele... Faz tempo que eu não faço esse aqui e eu gosto. Faz tempo não, né? Ontem na nossa aula do anuário do clube, a gente fez bastante no layout. Ai, meu Deus. Desperta. O papel fica bonito porque, como ele tem a bordinha, né, em preto, quando a gente desgasta, ele dá uma boa visão aqui. Então, ó, jogar pra cá. Do outro, acho que eu vou jogar pra cá, lá pra cima. Vou jogar um aqui pra baixo, na esquerda, e um lá em cima. O da direita eu vou jogar mais lá pra cima, pra fazer um desencontro aqui dos nossos... Deixando mais ou menos aqui, ó, de distância, meio centímetro. Tá? Meio centímetro de distância. E aí eu venho com a minha dobradeirinha, só
já garantir aqui. Então, olha como uma sobreposição simples, né? Já vai fazendo um detalhe legal nos meus layouts. E como é importante... Oi, Stella! Oi, Sandrinha, tudo bem? E como é importante a gente ir linkando, né? E depois que acabar, a gente pode ir voltando e vendo se dá pra acomodar mais coisas, tá, gente? Não é uma sentença, né? Tipo, depois que eu colei, eu posso ir voltando e acrescentando elementos, encaixes. Aqui a minha abinha, minha segunda abinha, né? Que a gente fez. O bom da aba é que quando a gente coloca as 3 fotos, ela fica bem estruturadinha. Então, fica bonito de ver. Estamos aqui, certo? Então, vamos ver aqui o que eu vou colocar de decoração. Aqui eu tenho a flor, mas acho que essa flor aqui... Será? Não, tô pensando em deixar ela para outra página. Eu gostei daquele pássaro que eu tinha posicionado aqui. Mas... não... Só se eu botar ele... Deixa eu ver. Eu gostei aqui. Que aí a gente pode fazer assim, pode colar ele, fazer o corte, né? Fazer um corte. Deixa eu ver. Tem que ir testando, tá, gente? Com os elementos que a gente tem, com as florzinhas que a gente tem. Já gosto, assim, umas florzinhas, uma borboletinha. Deixa eu ver o que eu derrubei ali, pra ver se vai me fazer falta nesse momento. Deixa eu ver. Ai, eu tinha 1 milhão desses passarinhos verdes. No papel de vocês tinha bastante do passarinho verde? Ai, o meu tinha super. Tinha super do passarinho verde. Eu acho que eu gosto aqui assim, de repente até descer um pouquinho pra botar essa borboleta aqui, ó. Gostei. Gostei assim. E aí esse daqui, como ele é uma aba, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou cortar essa parte aqui
do pássaro, né? Que aí eu consigo colar. Consigo colar o pássaro aqui e colar a florzinha. Então, o pássaro eu vou colar e a florzinha eu vou colocar com fita banana. Olha lá, pra vocês entenderem aqui. Mais uns pedacinhos de fita banana. Ah, agora ficou bom. Devagar. Pronto. Então, aqui a gente vai posicionar, certo? Vou dar uma posicionada. Sempre, né, lembrando de não atrapalhar a minha abertura do álbum. E aqui, ó, eu vou colocar a cola nessa parte do passarinho, que eu sei que vai pegar, e nessa parte da folhinha, tá? Então, ó, eu dou uma sujada, tiro o excesso e vou colar aqui, vou posicionar, né, pra não tampar a minha foto aqui, mas pra fazer um detalhe legal. Então, a gente acaba dividindo a imagem, mas fica bonitinho. Ó. Certo? Faço um detalhe bem discreto, mas muito charmoso. Gostei. Gostei aqui. Aí a gente vai vir pra cá. Aqui eu vou colocar um pedacinho de fita banana na borboleta. E nessa flor maior aqui também. Vou colocar uns pedacinhos de fita banana. Vou colocar na a que vai ficar dentro. Pronto. E o último pedacinho na borboleta. Naquela borboleta bem titiquinha ali em cima. Então, peraí. Pronto.
essa parte do galinho, vou colocar um pouquinho de cola. Sem atrapalhar o furinho aqui da nossa perfuração. Aqui um pouquinho, aqui um pouquinho. Faço uma dobradeira. E aí, aqui, a nossa borboletinha amarela, maior. E a borboletinha azul lá no cantinho. Dentro da foto, né? Ó lá, mais um layout pronto. Então, ó, fizemos aqui um layout. E aqui mais um, então. Certo? Daí agora, então, bom, esse aqui a gente já tinha também feito, né? Também já tava prontinho. Então, a gente vai pra mais uma paginazinha, mais um grupinho. Penúltimo, né? Porque depois tem só a última e a contracapa. Aí, deixa eu ver o que eu tenho aqui de restinhos, de restos pra gente utilizar. Temos o preto também, mas aí eu acho que não sei se eu vou usar o preto. Temos o rosa. Temos o rosa e temos esse floral aqui. Temos o rosa e temos um floral aqui, ó. Como eu vou usar uma aba aqui, eu acho que eu vou acabar fazendo isso aqui, ó. Voltando pra cá. Assim, ó. E aqui vai ser aquela aba, talvez eu faça assim, ó, né? Será que eu ponho um vermelho? Será que eu faço assim? Adivinha quem eu tenho pra usar? Meu passarinho. Meu passarinho. Ah, gente, eu amei meu passarinho com esse layout aqui. Eu gostei. Esse aqui eu também gostei, assim, ó. Só que essa flor a gente vai tirar, que ela tá mais aqui. E aí eu ponho ela lá pra cima, né? Ó, eu ponho um pouquinho pra cá. Assim. Aí eu ponho essa florzinha. Aqui, deixa eu ver. Tem mais um pássaro. Pra ser bem sincera, esse daqui eu queria botar aqui na capa. Eu queria colocar ele aqui dentro. Vamos ver se vai dar. E as nossas flores fazendo um relevo aqui nele, sabe? Pra dar um... Você vai pegar na gaiola, mas enfim. E aí eu vou ter para os próximos, que é o avesso, esse daqui, eu vou ter um pássaro desse verde. Ah, eu gostei assim, gente. O que vocês acham? Ó, só umas florziquicas delicadinhas. Não sei se eu poria aqui, ó, embaixo. Né?
Quem gosta? Gostou? Oi, Vânia, boa tarde. Então é isso que a gente vai fazer. Aí, esse daqui eu vou passar o estilete. Esse aqui eu vou passar o estilete. Esse daqui não. Esse daqui eu vou deixar padrãozinho, bonitinho, tá? Esse eu não vou colocar o estilete, não. E aí eu vou deixar, então, depois vai ter essas duas maravilhindas aqui, que são da catarata também, né? Então, vamos lá. Vamos pra esse aqui. Passando o estilete aqui nesse. Ah, na verdade, deixa eu ver que aqui não... Ah, mas aqui eu vou conseguir também. É, acho que aqui eu vou passar o estilete também, gente, ó, naquela primeira aba. Ah, porque eu gosto certinho, mas... sem fazer isso, parece que fica muito retinho, ó. Né? Ó, dá pra fazer. Já dá uma coisinha rústica aqui no nosso... Gente, o que é isso aqui? Minha gente, na minha foto? Ai, saiu, credo. Ai, amei. Bom, ok, vamos lá, Gabriel. Foco. Aqui. Vamos fazer o desgastadinho. E aí, essa aqui, como essa já tem a fotinho, eu vou desgastar esse aqui. Vamos lá. Colamos aqui.
E agora, o nosso passarinho verde. Nosso passarinho verde, que eu vou colocar uns 3 pedacinhos da fitinha banana. E aí, depois, cola no restante. Opa! Vamos lá, então. Aqui. Oh, my God. Consegui salvar. Porque as florzinhas estavam muito doidas lá em cima. Gente, olha que delicadeza. E olha que legal. O principal, a gente não pode nunca esquecer, são as nossas fotos, né? Então, só um detalhezinho já dá um grande layout aí para as nossas fotos. Oi, Maiana. Boa tarde. Oi, Mi. Oi, Cíntia. Tudo bem com vocês? Aqui. Vamos deixar ela bem esticadinha. Vamos para o próximo. Para o nosso próximo aqui, começando pelo vermelho. Vamos colocar nosso retângulo aqui. Vocês gostam dessa ideia de montar página a página? Vocês acham que o principal é mais o layout, mais a estrutura, e que esse tipo de aula fica um pouquinho assim, não é necessário? Ou vocês gostam? Gostam que a gente de montar o álbum junto? Porque das outras vezes a gente montou mais a estrutura, né? E aí depois a gente acabou cada um terminando a sua decoração. Vocês gostam mais assim, de sugestão, de ter a sugestão de como montar o layout? Falem pra mim. Ó, como essa florzinha vai ficar atrás da nossa aba, então ela não vai ficar banana, tá? Tudo que for ficar assim encaixadinho, o ideal é a gente não colocar fita banana, tá bom? Ah, bom saber, Vânia. Bom saber. Show. Porque aí nos próximos, né, a gente pode sempre dividir assim a aula dos álbuns em 2 aulinhas. E aí a gente deixa uma pra gente montar a estrutura principal, né? E a outra pra decorar juntos.
A gente faz esse exercício, né? Então já ficou aí alguns aprendizados. O primeiro é pra gente fazer aquela live de abertura, que aí, né, a gente combinou também que foi legal, porque a gente deixou já as coisas já preparadas, pintadinha, não foi isso? Que a gente... Eu lembro de algumas pessoas terem falado que gostou. Acho que a Maria do Carmo tinha falado que tinha gostado pra mim. E aí essa aula dividida em dois assim, porque, né, vocês curtiram também. E aí a gente pode fazer juntas. E eu acho legal também. Esse aqui eu vou trazer pra cá, né, ó. Por isso também a importância de não colocar muita cola, tá, gente? Que bom, Tony. É porque essa aula de, né, da decoração, ela, querendo ou não, acho que esse foi o primeiro. Tudo bem que alguns dos albinhos, acho que o primeiro também, acho que a gente fez na íntegra, talvez com algumas fotos, que eram albinhos menores, né? Mas aquela primeira live que eu fiz aqui desse box set, que foi preparando as peças, a gente combinou de fazer, inclusive eu nem fiz, né, dentro do grupo fechado, eu fiz na página da loja, até para eu utilizar como ferramenta para as pessoas entenderem, né, o que é o box. Muita gente tem dúvida ainda. Então, mas as meninas também curtiram, né, porque ficou mais adiantado. Já tudo que era pintado. Então, gente, não sei se vocês estão percebendo que às vezes eu faço assim um guardanapo na minha foto, porque às vezes pega um coisinho de cola. Essa revelação que eu faço, que inclusive é aqui perto da loja, ela permite fazer isso, tá? Mas vocês tomem cuidado que não é toda foto que vocês conseguem fazer isso. Tem tipo de impressão que vira um borrão só. Vocês viram aqui com a minha mãozinha de morsa, eu quase rasguei ali o negócio. Aí esse daqui que a gente vai fazer a abinha, né, detalhezinho assim, encostadinho. Eu vou só botar um pouquinho de cola e vou apoiar aqui na minha aba. E essa florzinha que eu demorei a recortar, não vou me desfazer dela também, tá? Ó, vou vir aqui, vou passar a colinha nela e vou botar ela aqui embaixo. Aqui, ó. Tem um ódio tão grande quando a gente toma cuidado com a cola e ela tipo quer ser aparecida. Que nervoso. O que eu vou ter que fazer? Tem um micro pinguinho de cola aqui. E daí, gostou também? Que bom. Vou botar uma mini borboletinha, né? Eu vou botar uma vermelhinha. Ah, o que eu vou fazer? Eu vou cortar lá no meio. Vou colocar meia borboletinha em cima e meia borboletinha embaixo. Tipo, como se ela estivesse cheirando a flor. Pra tampar o quê? O pingo de cola.
Estampamos. Acho que eu não vou botar ali não, acho que tá bom assim. Mais um layoutzinho pronto, né? Olha lá. Shawarma, entrada. Isso, Silvana. Falou tudo. O recorte, ele é um treinamento, né? É que às vezes durante a vida adulta, a gente não treina muito o recorte, né? Porque é uma questão de coordenação, né? Poucas coisas a gente passa a recortar. E aí vai perdendo esse hábito, mas quanto mais você cortar, é como se cortasse na guilhotina. Quanto mais você corta, mais automático vai ficando o processo, né? E não deixa de ser diferente na tesoura. Quanto mais você cortar, com certeza também vai ser mais automático o processo. Você vai vendo que você vai ajudando, virando papel. Bom, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos duas abinhas, mas assim, não penso que carece isso aqui, né? Assim como foi lá no primeiro. Eu acho bem necessário. E aqui eu acho que eu vou botar, fazer uma sobreposição, mas assim, bem sutil. Mas se bem que eu tô gostando mais desse, lembra que eu falei que tinha um lado que era mais claro? Ó, acho que eu tô gostando mais, tá? Acho que eu tô gostando mais, ó. Eu achei que aquele preto deu uma pesada aqui na minha paisagem. Porque aí, o que eu vou querer? Eu vou querer colocar esse raminho aqui, né? Que a gente colocou. E esse outro raminho aqui. E aí, borboleta. Borboleta. Gente, eu não tô acreditando que ainda sobrou um passarinho verde desse. Ah, que nós vamos botar ele em algum lugar. Talvez ali, não sei, se ele sobrar. Olha que lindo, eu gostei. Achei que já resolveu bem também esse layout. Exatamente, Vânia, defeito virando defeito. Já gostei também dessa disposição. Vou dar aquele desgastado. Só aqui que tá me incomodando essa plantinha toda branca, que tinha ali um branco. Olha só o que eu vou fazer, gente, ó, eu vou sobrepor. Aqui não tá me incomodando, porque tem um pouco do branco do papel. Mas aqui especialmente tá me incomodando. Então, ó, vou fazer isso aqui, ó. Vou vir aqui, ó, vou juntar assim, né? E amei. Amei. Ah, eu acho que eu posso botar na página da frente, tipo aqui, perto da gaiola, será? Olha eu já inventando, tipo assim, ó. Se couber, né? Se couber, a gente põe assim. Nem sei se vai caber 3 flores. Tô achando que 3 vai ficar too much. Sobrou um pedacinho da fita, né, gente? Mas acho que a minha sugestão... Lembra que eu falei de repente colocar aqui, né? Eu falei de fazer um detalhe. Mas eu tô achando tão bonito e delicado dessa maneira que a gente dispôs. Não sei. Talvez a gente vai deixar pra fazer um laço bem bonito. Também achei. Então vamos lá, vamos desgastar. O bom do álbum é que quando tem foto a gente vai curtindo, né? A gente vai colando, folhando. E aqui caixa eu também curto o processo. E que as fotos são mais nostálgicas, né? Você vai vendo, vai lembrando.
que estão aí só ouvem as onomatopeias. Aqui a gente vai colocar pra cá. Já tá nos preparativos, né, do box 8 já, de apliques e shakes e todos os elementos. E eu acho que, né, todos os box têm um detalhe, assim, que ficou mais fofo, que ficou mais bonito, né? De repente uma peça preferida, que a gente gostou, uma técnica, uma dica. Mas o oitavo, gente. O oitavo, eu tô achando que ele vai ficar maravilhoso. Acho que ele vai ser um dos preferidos. Porque a coleção, ela é muito linda. A coleção que a gente escolheu é muito linda. E aí ela dá uma margem assim, de criatividade. Que eu acho que vocês vão amar. Eu já tô apaixonada por ele. Então, vou botar minha plantinha aqui. Ainda assim não atrapalha a nossa queda aqui da água. E aqui uma micro borboletinha. Deixa eu ler as mensagens aqui do Insta. Exatamente. É Fátima, Maria do Carmo também, Maria Andréia. É verdade, Mariana, porque a gente foi perdendo... Oi, Ale, tudo bem? A gente foi perdendo, né, esse hábito, né? Antigamente tinha aqueles albinhos da Kodak mesmo, né? E depois as pessoas pararam. Eu, graças a Deus, né, até por conta, né, do próprio trabalho, eu tenho álbum de viagem, eu tenho ainda esse hábito de revelar. Mas, de fato, a gente precisa, acho que até criar o hábito de fotografar, né? Eu vejo que muita gente esquece de fotografar, né? Tanto que aqui as meninas que são minhas alunas aqui da loja física, a gente desde o ano passado criou o hábito de fazer o Clube da Gabi, que nada mais é do que todo final do mês a gente fazer um layout e colocar as fotos referente àquele mês, né? O que se diria num Instagram de drunk, né? Então a gente escolhe, faz um layout e vai registrando, para não acumular o ano inteiro, mês a mês a gente vai registrando, sempre no fim do mês, pra gente ter aí todos os eventos do mês, e vai registrando. E as meninas têm adorado, eu principalmente tenho adorado, porque também vira um hábito, né, e não uma obrigação, mas um compromisso de deixar isso certo, né? Obrigada, Clary. Vou dar spoiler de coleção. A gente vai usar a coleção Doce Vitória, da Decore Crafts.
do Vini e do Antônio, que é uma coleção muito, muito linda. Então, olha lá, mais um layout pronto. Aqui. Eu acho que vocês vão amar. E o nosso último, não menos importante, né? Layoutzinho. Que a gente vai pra nossa capa. A nossa capa, que já tá ali também encaminhada. Ó, céus. Então, se precisarem, assim, diminuir a figura, cortar no meio, vocês viram que não tem erro, né? Cortar borboleta, enfim. Dá pra fazer aí de acordo com o que for preciso pra encaixar. Só é sempre legal fazer como a gente fez aqui. Antes de sair colando, vamos sempre medir. Vamos sempre ver o que vai ser primeiro, né? Assim, primeiro fundo, primeiro vou encaixar isso. Sempre dá uma estudadinha antes do seu layout. Lembra que cada folha desse álbum é um layout. Oi, Jane, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos lá. Colocar a nossa plantinha aqui perto dos próprios matinhos que já tinha aqui na minha foto, né? Que aqui é bem desse ladinho aqui das cataratas. Hoje eu tô um arraso com essa cola. Prontíssimo, ó lá, nosso último layout. Meu Deus, são muitos. Maiana, sabia que a minha irmã também é comissária de bordo? Carol também é comissária de bordo. Ela é comissária, mas ela, quando tá de férias, não gosta de viajar. Mas você sabe, né, que tem o benefício. E eu já viajei para muitos lugares com o benefício dela, que eu adoro viajar.
Olha como ficou gorduchinho nosso ovinho. Já ficou gorduchinho. Ela voa na Gol. Fazem, acho que 13 ou 14 anos que ela tá na Gol. Já tá de folga, mas ela voa ainda. Mas pra falar bem a verdade, eu morro de medo de avião, gente. Mesmo todo mundo falando que é seguro, lá, né? Morro de medo. Eu vou soltar esse passarinho verde aqui. E aí eu fiquei pensando, porque assim, caber aqui, ele cabe, né? Porque essa florzinha aqui, tudo bem, a gente pode botar ela aqui dentro quando abrir, né? Tipo aqui assim, ó. Se eu botar ele aqui dentro, ele acho que não vai dar o efeito que eu quero. Deixa eu pensar. Ah, também. Acho que ele dá um efeito. Sim, é. Não, eu admiro muito. Deus me livre. Só de pensar na minha vida. Ai, eu detesto, Vânia. Nossa, eu pago qualquer coisa pra ir de ônibus. Fui pra Curitiba no evento que teve lá da Karina. Karina não, da Criar. No da Karina eu também fui de ônibus, mas no da Criar, especialmente, a minha irmã tava indo pra Curitiba. Eu falei, Deus me livre. Primeiro, porque eu sempre tô um pouco atrasada. Eu adoro ônibus, porque quando você chega, o motorista está atrasado, entendeu? O cara que pega a mala é praticamente o motorista. Não tem aquela coisa do aeroporto, que aqui em São Paulo, só pra você chegar até o aeroporto, né? Já é uma viagem. Aí despacha a mala, anda naquele aeroporto imenso. Não, a estação aqui perto da loja, maravilha. Você chega, pega leito, que é maravilhoso, você vai dormindo. Conseleta 8 pessoas na parte de baixo do ônibus. Eu adoro, gente. Só vou de avião quando não tem jeito. E a minha irmã quer morrer. Quando eu fui pra Curitiba mesmo, ela falou, eu não acredito que eu tô em Curitiba e você tá indo de ônibus. Porque é muito perigoso. Enfim, adoro. Adoro, vai dormindo, né? Você tá ali. Ah, o avião eu acho muito... Acho tudo muito estranho. Bom, coloquei aqui, gente, eu gostei dessa opção que eu mesma coloquei aqui, ó. Que é a florzinha aqui e o pássaro ali. Porque eu acho que aqui só tá uma pontinha pra fora. Aqui ele vai ficar muito pra fora. Eu acho que ele vai acabar estragando e a gente não quer isso. Então, eu vou colocar o meu pássaro ali, não vou desfazer dele. Eu acho que ele vai ajudar a incrementar ainda mais. Não, fora que aqui em São Paulo, né, quando você chega de avião, Deus é pai, pelo amor de Deus. O que é aquela saída do aeroporto de Uber? Recentemente que a gente foi pra Niterói, eu e o Gui, meu Deus. Parece que quando o avião pousa em São Paulo, já é tipo te trazendo a realidade já, né? Porque já, primeiro que já a freada brusca, já aquela barulheira de buzina. Deus é pai. É tipo, bom dia São Paulo, né? Acorda, que aqui tá todo mundo com pressa. Então, ó, eu vou posicionar aqui meio que por fora pra aparecer o meu passarinho e vou jogar ele lá pra dentro. Então tá, eu vi que é mais ou menos nessa parte aqui. Você
Teve alguém que mandou foto que, nossa, tinha muitos elementos. Eu falei, gente, alguns eu confesso que eu desprezei. Tinha uma florzinha lilás que não tinha como recortar, não. Eu dei uma desprezadinha. Botei pra cá, mas não sei, acho que eu vou fazer assim, ó. Né? Pra fazer um contexto. Não sei se eu tô gostando disso aqui. Não, acho que aqui vai ficar muita coisa. Vou colocar lá no meu cantinho original mesmo. Mãozinha de moça. Dei uma rasgadinha, mas já colei pertinho, tá? Aqui. Ah, gostei. Achei que deu uma enchida, deu uma preenchida, era isso que eu queria. Aí, vamos lá pra nossa capa. Então, a nossa capa é o seguinte. Eu vou sim colocar esse daqui, né? Mas, ó, vou colocar como? Vou colocar assim, justamente pra não ter problema de pegar. Porque aí, esse excesso que tá ficando, a gente vai refilar, tá? Agora, a minha questão é a seguinte, o que que eu vou fazer? Eu vou colar eles assim, vou passar cola aqui, ó. Pra tentar não manchar tanto o papel, tá? Aí, o que que eu vou fazer, ó? Posicionei aqui, certo? De maneira que o meu pássaro não me atrapalhe aqui, nem essa folhinha aqui, ó. Dou aquela jogadinha, certo? Aí, ó, passo bem aqui. Aí, por exemplo, essas partezinhas aqui, ó, eu posso completar com cola. Pra não ficar excesso, vamos dar uma sujadinha nos cantinhos. E aí, eu venho com a minha dobradeira. Dá uma forçada, porque como a gente envernizou, né, é mais difícil pegar cola, tá? Mas ele pega. Mais difícil, mas pega. E aqui por último nessa rosinha aqui, ó. Aqui eu tô com mais visão, dá pra passar. Pronto. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com estilete e vou passar. Ó. Pra tirar o excesso. Né? Ficou bem coladinho aqui. E aí, a gente vai colocar a nossa flor, né? A nossa florzinha. Agora, a florzinha, gente, que eu bobeei aqui, por quê? Porque eu montei, né, as minhas flores, mas a gente não tinha montado juntos, né? Eu boto 3. Não, 3 eu tô achando demais da conta. 3 eu tô achando que é demais. E tem uma sujeirinha aqui me incomodando, peraí.
Mas vocês ficaram com dúvida de como montar? Porque na verdade ela é de 3 em 3. Depois que abriu, só colou. Deu pra entender isso? Que depois que abriu, abriu e foi só colando uma na outra. Ficou tranquilo a montagem dessa florzinha? Que aí eu ia colocar ela bem aqui, ó. Duas bem aqui. E ficar uma a mais pra vocês, porque eu tô achando que não precisa de 3. Fica meio desconecto, né? Eu vou botar só 2. Vou deixar uma. Então tá, me falem aí quem tiver com dúvida, tá? Que daí qualquer coisa eu descolo aqui a minha. E aí, ó, vamos escolher um melhor de 3. Gostei dessas duas aqui. Vou colar 2 aqui no cantinho. Aí eu vou colar com a cola quente, né? Vocês sabem que eu prefiro. Cola quente. Cuidado com os excessos de cola, mas aqui deu tudo certo. Ó, 2 colas aqui no cantinho. É, né? É, Silvana, eu imagino. Quem quiser, pode tentar abrir com... Oi, Paty. Com ela um pouco úmida, mas eu também acho que é pior, né? Porque às vezes com ela úmida, que daí é mais fácil de rasgar ainda, né? Então vamos montar nossas argolinhas? Ah, e por último a gente vai usar esse daqui, gente, que é um tassel. Um tassel com... Desculpa, com franjinhas de couro, certo? Então vamos lá. A gente vai abrir nossas argolinhas. Ó, as argolas, elas desencaixam, vocês fazem força pra abrir nesse sentido, ó. Tá, ó. Faz pressão uma contra a outra e abre, tá bom? E aí, vamos lá. Ai, fiozinho de cola quente. Aí, esse primeiro aqui, a gente vai encaixar a entradinha aqui do coisinho, tá? Ai, misericórdia. Socorro, socorro. Vou tentar nessa hora. Acho que é mais fácil vir pra cá. E aí, sem travar. Venha. Foi. Ele dá um trabalhinho, gente, mas ele entra, tá? Que óbvio que eu não tinha testado antes de mandar pra vocês. Ele entra nessa parte da argola.
Pronto. Pronto. Vamos folhear, então? Olha lá, um pastelzinho. Pra ficar aqui de detalhe. Vou folhear aqui pro pessoal do Face, mas acho que aí do Instagram também dá pra ver, né? Nosso shake já montadinho. Primeira abinha. Segunda aba. Nossa terceira aba. E o nosso último layout. Certo? Tem alguma maneira de colocar mais fotos? Sim, vocês podem fazer mais abas, né? De repente pode fazer isso, se vocês tiverem papel liso, mais abinhas para fazer em todos, né? De repente, os layouts aí desse albinho de argola, certo? É um álbum fácil. Vocês viram que a gente utilizou basicamente retalho e uma folha da coleção para recortar e uma folha da coleção para fazer as abas. O restante, folhas neutras, folhas que dá pra gente misturar. Ficou, né, Vânia? Eu também gostei muito. Então, a ideia do Box Empreender, gente, sempre foi essa, né? Foi a gente usar pouco material, a gente usar o máximo de material e não perder o nosso lucro em restos de material e material parado. Então, percebam que a gente não precisa ter muito material para fazer um álbum legal, que comporte bastante foto, né? E que dê pra gente trabalhar como um produto de venda, né? Cabe bastante foto e a gente usou aí pouquíssimo material. Tendo folhas básicas, folhas lisas que a gente manchou com café ou com chá, né? Então, uma estrutura super simples que tem como a gente trabalhar. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Vou tirar fotinho, tá? Vou tirar foto dele. Aproveitar que ainda tá cedo, que ainda tá claro lá o cantinho. Vou tirar foto dele e vou tirar foto por layout. Se eu vou colocar o arabesco... Que arabesco, oh, meu Deus? Que arabesco? Qual era o arabesco, Eunice? Me fala aqui que eu me perdi com o arabesco. Que bom que vocês gostaram. Vou tirar foto por layout pra vocês irem se inspirando, né? Também. Que às vezes a gente esquece, né? E às vezes só pra colar dá pra ter uma noção pela foto. Não precisa ficar depois assistindo o vídeo inteiro de novo, tá certo? Deixa eu ver se a Eunice me responde sobre qual arabesco. Esse daqui, você fala, Eunice, da capa? Se for esse, não. Esse aqui fica soltinho mesmo. Não, ele vai ficar como capa mesmo. Vou deixar assim, não vou colar, não. Porque senão fica uma página muito grossona. Eu já até fiz isso, mas assim, não tá me incomodando, né? Quem quiser aqui colocar, de repente, um recorte, né? Se tiver incomodando essa parte da contracapa, gente, vocês ainda têm aí uns retalhos que dá pra recortar umas flores e colocar, tá bom? Mas eu não vou colar não, vou deixar ele mais com essa liberdade aqui, pra não ficar tão grossão esse primeiro layout, tá bom? Que eu tinha falado lá no começo, né, que talvez eu colaria. Não, vou deixar esse detalhe aqui que eu achei bacana. Certíssimo, meninas? Bom, a gente vai se falando no grupo. Vou postar as fotinhos. Muito em breve temos aí nosso box 2, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E quaisquer dúvidas, estamos aí à disposição. Certo? Beijo, beijo. Beijo, 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 beijo.
E já já eu mando fotinho pra vocês dessa belezinha.